Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Começamos essa edição com uma boa notícia para os aposentados. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto de salários deve chegar a mais de R$ 7.500. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. Bom, agora vamos falar do tempo. O clima começou a esquentar tanto no sudeste como no sul do país, mas os temporais vão continuar. As chuvas cairão em pontos mais isolados. Vamos com a câmera 10 lá fora? Aqui em São Paulo, o dia amanheceu nublado, o céu continua bastante encoberto e chove nesse momento, como você vê aí na sua tela. De volta comigo? Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas regiões do país. De olho aqui no telão, começamos por Belém, no Pará. O dia será de calor, com chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aí aos 31 graus. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas pelo dia e também à noite. A máxima chega aí aos 28 graus. Para finalizar, voltamos a falar aqui de São Paulo. Na capital paulista, o dia será abafado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega hoje aí aos 27 graus. Funcionários do alto escalão da União Europeia pediram à diretoria do TikTok para que a plataforma respeite as regras do bloco, em especial a política de proteção de dados e a luta contra a desinformação. Os pedidos foram feitos em reunião nesta terça-feira em Bruxelas. No último mês de novembro, o TikTok admitiu que alguns funcionários na China poderiam ter acesso a dados de usuários europeus. No entanto, Xiu garante que a empresa está trabalhando para que essas informações sejam processadas somente dentro da Europa. Empresa matriz do TikTok, a chinesa ByteDance está na mira do órgão que regula a privacidade na Irlanda, o DPC, por conta de supostas violações das regras no acesso aos dados de usuários. Outra gigante das mídias sociais, a Meta, dona de plataformas como Facebook e WhatsApp, já foi multada em mais de €1 bilhão pela União Europeia desde setembro. Nos Estados Unidos, uma lei proíbe o uso do TikTok em dispositivos de funcionários públicos. Além disso, alguns políticos americanos acusam a rede de ser uma ferramenta de espionagem e propaganda a serviço da China. Um homem com uma faca atacou 6 pessoas nesta quarta-feira em uma estação de trem em Paris, capital da França. De acordo com informações da polícia, uma das vítimas ficou gravemente ferida. O crime aconteceu por volta das 6h45 no horário local. Durante o ataque, o agressor foi baleado por um policial que estava de folga. Logo em seguida, foi levado para o hospital com ferimentos graves. Ainda não se sabe a motivação do ataque. A polícia isolou a área após o crime, mas a circulação de trens não foi afetada. A estação é uma das mais movimentadas da Europa e uma importante ligação entre Paris, Londres e o norte da Europa. E antes de encerrar, olha só, infelizmente mais uma conta pesando no bolso dos brasileiros nesse início de ano. O pão francês está quase 22% mais caro. De Mato Grosso do Sul, o repórter Maurício Ribeiro traz as informações. O pãozinho nosso de cada dia está custando mais caro.
Segundo o Diese, 2022 teve o maior aumento no preço dos últimos 5 anos. Entre janeiro e novembro do ano passado, o pão francês ficou 21,69% mais caro. Além dos aumentos de água, energia elétrica e gás de cozinha, 2 outros fatores que têm mantido o preço do pãozinho em um patamar elevado para o consumidor são a limitação da oferta do trigo em função da permanência da guerra entre Rússia e Ucrânia, grandes produtores mundiais do cereal e num conflito que está prestes a completar 1 ano, e a valorização do dólar frente ao real. Esse empresário, no ramo há 37 anos, aponta também outros itens que têm impactado bastante nos custos. A mão de obra foi um dos fatores principais, porque o aumento dado aos funcionários foi de 10,12%. Isso aí impactou bastante. E alguns insumos que envolvem também o pão francês, que esses aumentaram mais do que a farinha. A farinha aumentou, principalmente a farinha argentina, que é mais ou menos 50% do meu consumo de farinha argentina. Essa aumentou 20%. Aí envolve o dólar, envolve o problema da guerra, porque falta farinha no mercado e aí o preço sobe. Agora, com as farinhas nacionais, que eu compro de 2 moinhos nacionais, essa aumentou menos um pouco, mas nenhum aumentou menos de 10% de maio para cá, que foi a última vez que eu fiz o aumento no pão. Diante desse cenário nada favorável, a economista do Diese destaca ainda que pesquisadores e setores ligados à agricultura brasileira têm trabalhado para que dependamos cada vez menos de outros países nesse sentido. De acordo com dados da Conab, há uma previsão de aumento da área destinada à plantação de trigo no país. E pesquisas da Embrapa avançam em oferecer outros cultivares para a região do Cerrado, com o objetivo de diminuirmos a nossa dependência do mercado externo, uma vez que a produção nacional é insuficiente para atender a nossa demanda. E quando os custos de produção sobem, não tem jeito. No efeito cascata, a conta chega para o consumidor. Mas seu Hélio garante que, por hora, não vai repassar aos clientes. Aperta meu bolso. Mas a gente tem dado conta de pagar as contas todas em dia, por enquanto, e a gente tem que assumir um pouco dessa queda no ganho, né? A gente tem que assumir um pouco, não tem jeito, porque se eu for aumentar demais, a população também está ganhando menos, né? Essa edição fica por aqui, agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o extravio de bagagens, que é um dos maiores problemas para quem viaja para dentro ou fora do país. E olha, quase 50% dos passageiros já enfrentaram uma situação como essa. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais.